Não, é que eu vou. Não, eu vou passar para os meus. Eu só vou usar o endereço ali e para passar para os meus amigos aqui, meu grupo aqui. E aí já também já desativo, não tem problema, para não causar problema. Maravilha. Tá. Deixa eu só. Deixa eu ficar a posto isso aqui. Opa. Pronto. Podemos, Tô, tô por podemos ti, tá? Tô bem tranquilo. dar as boas-vindas aqui, ó, José Carlos. Obrigado por ter aceito aí o convite. Foi uma coisa interessante que eu acordei logo pela manhã hoje e vi a matéria, e aí eu falei assim, deixa eu ver se esse cidadão é meu amigo. Aí procurei no meu Zap, tinha você, eu mandei o convite, você realmente aceitou, então tá show de bola. Então a gente Que está bom. aqui fazendo esse encontro aqui. Mas me fala um Bacana, pouco Nelson. sobre você. Para quê? Para mim? Não, mas para a nossa audiência. Não, bacana, Nelson. Bom, obrigado primeiramente pelo convite. Eu fico bem feliz de poder participar e poder desfrutar desse mundo tecnológico, esse momento que é tecnológico que às vezes causa tantos problemas, mas também possibilita coisas tão boas quanto essa, né? Dessa interação, dessa aproximação nossa que estamos em regiões diferentes, né? Eu estou aqui em Criciúma, e, portanto, é uma oportunidade muito bacana usar meios tecnológicos que nos aproximam e também nos possibilitam essa troca de ideia, esse aprendizado coletivo. Não é? Então, eu sou aqui de Criciúma, já corri mundo, mas vim da comunicação, fui jornalista durante vários anos, sou jornalista, mas atuei vários anos. Depois, ao longo das últimas quase 2 décadas, eu acabei ingressando na vida acadêmica, trabalhando numa universidade, fiz formação na área de ciências ambientais, e nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, eu me aprofundei com a temática hídrica, sendo de uma cidade, de uma região que tem um problema hídrico severo em função do seu histórico de mineração de carvão, e eu me sensibilizei muito com essa causa quando eu atuava no jornalismo, e assim que eu comecei a desenvolver pesquisas, eu comecei a aprender a lidar com a situação, procurar entender melhor a nossa realidade socioambiental aqui da região, eu acabei, então, me aprofundando e depois, atuando na universidade, que eu atuei até o final de 2017, eu acabei integrando um comitê de bacia hidrográfica, que é o do Rio Uruçanga. Estive lá durante quase 8 anos, numa sequência Qual como comitê mesmo? Desculpe. o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga. É a menor bacia de Santa Catarina. Nós estamos organizados em 16 regiões hidrográficas, 16 comitês. E o rio Uruçanga é um rio de uma localidade, de uma região aqui da bacia hidrográfica, da bacia carbonífera, que sofreu severo impacto da mineração, da extração do carvão, beneficiamento. Claro que há uma série de outras fontes de poluição, geradoras de problema, mas essa é a fonte assim, principal e mais complicada em relação à condição da qualidade da água. Portanto, eu acabei presidindo esse comitê surgiu em 2006, relativamente há pouco tempo, e era com a ideia, com o objetivo de desassoreamento do rio. Quer dizer, uma ideia de limpar o rio, porque em função do histórico de manejo ruim, a gente tem aí uma série de problemas, e um deles são os alagamentos constantes em períodos de chuvas intensas, né? Então, o comitê foi criado com esse fim, e até hoje são mais de 10 anos, não é? 2006 são já 14 anos.
vai para o 14º ano, e não se resolveu a questão do assoreamento e tampouco o problema da contaminação. Então, eu tenho atuado no comitê, eu tive uma mudança profissional no final de 2017, então eu acabei, por conta do desligamento da instituição onde eu atuava, eu acabei perdendo meu contato com o comitê, retornei o ano passado, a partir de uma articulação com a entidade do território da bacia, da população da bacia. Então, voltamos a atuar. E fiquei uns 2 anos fora do comitê, foi o período que eu terminei meu doutorado e fazendo exatamente uma pesquisa na bacia hidrográfica na região onde eu estou inserido. Não, interessante. Você disse que foi também presidente do Fórum Catarinense do Comitê de Pesquisa Hidrográfica. Isso. Então, Nelson, eu acabei durante 2 anos fazendo esse papel de coordenação do fórum, e nós estamos no estado que muitas vezes eu acho engraçado. Eu sou daqui, mas eu não gosto de botar sujeira debaixo do tapete. A gente tem uma cultura, muitas vezes, acha que tu estás no sul do Brasil e tu estás na Europa brasileira, né? Portanto, Santa Catarina foi um dos últimos estados, se não o último, a fazer o seu plano estadual de recursos hídricos. Então, e uma das batalhas que nós tínhamos, então, conseguimos, o plano foi apresentado no início de 2018, foi exatamente que o Estado é um Estado com a pujança, que tem o orgulho de estar entre os principais estados do Brasil, no PIB, né? Mas um Estado que não tinha seu plano de recursos hídricos e que deixa muito a desejar no tocante à questão da gestão hídrica, por uma série de questões e problemas de ordem política, mas sobretudo da visão, da questão cultural que está presente, não é? As cidades como Joinville, a maior do estado, Blumenau, que é conhecida internacionalmente, são cidades que têm um PIB muito elevado, mas não tratam esgoto. Então, assim, a gente vive numa realidade bastante controversa, né? E aí o fórum, eu estive 2 anos na frente da coordenação e nesse período eu consegui fazer uma articulação, foi uma experiência muito bacana, a gente conseguiu fazer uma articulação maior com os nossos comitês, né? E conseguimos alguns avanços. E hoje, tu viste ali, a gente, não sei se tu queres falar do motivo, da motivação maior que provoca essa nossa conversa, da leitura da reportagem. Não, a gente vai chegar lá. Ah, então tá, tudo bem. Eu estou bem à vontade aí, tá? Estou bem à vontade. A gente vai fazendo um acúmulo de experiências, né, para não parecer que a situação é alguém que não está inserido no contexto, né? Então, não, nossa, interessante. Nossa, muito interessante. Estou bem ligado aí nesse movimento aí. Eu tive um período de afastamento, assim, com a minha saída da universidade e também em fase final da minha pesquisa, do doutorado, eu acabei tendo um distanciamento que até foi importante, mas depois eu não consegui mais ficar muito tempo fora do comitê, porque fiquei em serviço institucional. Então, eu consegui o ano passado fazer uma articulação, e como eu sou assessor técnico-científico de uma entidade aqui, uma instituição que faz formação de jovens, mas trabalha muito com projetos socioambientais, nós acabamos inserindo essa entidade, que chama Abadeus, nós conseguimos inseri-la no comitê, num assento lá que da população da bacia. Então, retomei esse contato com o comitê, que apesar de a gente não ter o retorno necessário ainda, que a gente acredita que precisa ter, em relação às ações, mas é o caminho que a gente tem para tentar promover uma governança na questão hídrica nos territórios, não é? Uhum. Eu estou aqui fazendo os sons de fundo. O som de fundo. Na realidade, eu estava aqui tentando tapar o microfone para
para captar menos esse som de fundo, porque eu estou numa live e minha esposa está numa outra live ali, cada um no seu canto. Não, eu Cada, tô, mas eu cada, tô bem tranquilo, bem tranquilo, cada um fazendo uma. bem E eu tranquilo. estava aqui procurando onde que eu tapo o microfone. Mas tudo bem, vamos lá, depois a gente vai. Se tu tiveres talvez se tu tiveres fone de ouvido vai te ajudar, porque vai captar o som mais próximo, né? Mas Tá, não tem problema, Nelson, eu estou bem à vontade aí. não, mas Né? a gente já vai superar tudo. Nós já está terminando lá. Tu conseguiste ver as imagens que eu te mandei? Sim, Tu sim. conseguiste ver as imagens que eu te mandei? Não, tranquilo. Você já quer passar para ela para ir comentando? Porque, na realidade, é o seguinte, como eu disse, eu acordei hoje de manhã e foi a primeira matéria que eu li foi a matéria que você é citado, né? Falando dessa questão da estiagem em cerca de 20 municípios de Santa Catarina, né? Em toda a região, até mais, assim, tem muitos municípios que estão sendo castigados com essa estiagem, na verdade, eu estava... O que suscitou a produção da matéria, viu, Nelson, foi, na verdade, eu estou trabalhando em casa já há algum tempo e agora, forçosamente, por conta da quarentena, então eu estou direto em casa. E eu comecei a acompanhar essa questão do problema que está se agravando, e eu tenho uma inquietação muito forte com essa questão da gestão hídrica, porque efetivamente eu participei do comitê vários anos seguidos, tive um afastamento, voltei o ano passado. Nós não estamos conseguindo fazer gestão hídrica nas regiões hidrográficas, na nossa região hidrográfica. Eu acho que isso é comum a todo o Brasil. Por quê? Então, eu estava dizendo que o repórter eu passei um artigo, eu estava com muita inquietação. E eu atualmente estou sem vínculo institucional, estou tentando retornar à vida acadêmica, então estou buscando aí algumas possibilidades. Mas essa questão dos recursos hídricos é uma questão que tem me inquietado muito, porque eu vi uma região, e a minha tese, que eu defendi o ano passado, ela trouxe o grau do problema numa dimensão que o próprio Estado, ao apresentar o plano estadual de recursos hídricos, trouxe o diagnóstico que o quadro é insustentável em quase todas as regiões do Estado. O que nós estamos vivendo agora em Santa Catarina nada mais é do que reflexo da falta de política nos municípios para preservação dos mananciais, para recuperação daqueles degradados, sendo que o modelo econômico, o modus operandi, né, o modus operandi que a gente tem, continua, como em todo o Brasil, destruindo. E não tem ação nem de recuperação, nem de preservação. E a gente automaticamente vai agravando o problema. Agora, com a estiagem, isso vem à tona de forma muito mais acentuada. Então, eu venho numa situação assim, até de angústia, vendo o que eu estou dizendo. Eu já vinha há 2 anos, tentei eu, individualmente, sair da universidade, tentar fazer um trabalho de aproximação nos municípios para traduzir essa realidade. Olha, gente, vamos ter problema com água, não demora muito. E eu mostrava os dados e dizia, até teve um município aqui próximo, um que depois nós vou mostrar a foto ali, a gente vai ver, que eu cheguei a desenvolver um trabalho, fiz reunião com vereadores, fiz palestra na Câmara de Vereadores há 2 anos, fiz uma aproximação, mas não andou o negócio, pois é o município que está em pior situação agora. É um município que está todo inserido dentro da bacia do Uruçanga, e que está fazendo racionamento de água, porque os reservatórios estão praticamente quase secos. E agora se sabe que as precipitações aí para esse mês de maio, junho, julho vão ser muito irregulares, muito aquém da necessidade. Então, e eu vinha tentando sensibilizar então os municípios para que eles começassem a pensar na adoção de uma política local, formassem um comitê local,
com representação dos setores da sociedade, começassem a discutir a água como uma questão estratégica, porque é estratégica, mas a visão que se tem ainda... Uma coisa. Eu, só te interrompendo, e os conselhos municipais de meio ambiente? Existem os conselhos municipais de meio ambiente? Há uma ligação? Não, existe dentro das, digamos, das políticas fomentadas pela Constituição de 88, existem os conselhos dos municípios das diversas áreas. Existe o Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas a questão hídrica é uma questão que ainda não está inserida no imaginário coletivo como um problema a ser tratado de forma especial e estratégica. Eu mesmo aqui na minha cidade de Criciúma, integrei o conselho, fui presidente do conselho também, e acabei, nós promovíamos discussões, mas nunca na direção de uma discussão mais aprofundada, com políticas que viessem efetivamente... a gente conseguiu fazer o mapa das nascentes do município, mas Criciúma não produz mais água, subsolo contaminado pela metais pesados da mineração, capta água de uma barragem chamada Barragem do Rio São Bento, que é uma barragem que foi construída nos final dos anos 90 e inaugurada nos anos 2000, exatamente por causa do problema da alta demanda por água e a baixa disponibilidade. Então, mas nunca se discutiu assim em termos de, o município tem que ter a sua política para o gerenciamento de resíduos, tem que ter a política de saneamento básico, dentro da política de saneamento básico, as ações efetivamente que cuidam dos recursos hídricos. Então, não há na cultura aqui na região, eu acho que isso é meio comum, que as pessoas, quando pensam em água, é uma coisa distante, e é uma questão muito afeita, muito direcionada para aqueles órgãos que desenvolvem a função de captação, de tratamento e distribuição de água. Aqui na nossa região são as SAMAIs, são os SAMAIs, que são os serviços de saneamento público. Aqui no estado tem a Casan, que é uma empresa do estado de capital misto. Então a Casan está em vários municípios de Santa Catarina. Mas o que eles fazem? Deu problema de água, então a gente vai buscar outra capacitação. Vai buscar aqui aqui na Serra, aqui próximo de Criciúma, dá uns 40 quilômetros, nós temos a Serra do Rio do Rastro, temos os municípios onde temos a neve, né? E os municípios estão sem água, então eles estão fazendo transposição. Então, caminhões-pipa estão captando água de um rio e colocando na calha, na estrada, para poder alimentar outros cursos d'água. Então, essa discussão hídrica, Nelson, é uma coisa que não se passa... os municípios, a gente tem a realidade do comitê. Então, a gente vai lá, discute as questões, tudo. Mas esta conexão, ela não tem extensão de resultado no local. E eu digo isso porque... Eu vejo dois problemas. Primeiro, uma fragilidade dos representantes municipais no comitê. Né, porque, de repente, eles não estão fazendo a real ponte necessária entre aquilo que tem os comitês e a gestão pública, né? Então, esse é o primeiro problema. E um segundo problema, parece que é crônico, é que os comitês não estão fazendo um trabalho de comunicação para envolver a sociedade, para ganhar musculatura ou não? Olha, tu sabes que teve até uma interpretação errônea. Na verdade, nessa matéria, numa parte do texto, o jornalista, com as palavras dele, tentou trazer uma ideia que não era minha. No meu texto original, que eu, inclusive, vou te passar, de onde ele tirou o conteúdo, eu digo que os comitês, eu sou testemunha, eu acompanho isso, eu, pessoalmente, fui a vários prefeitos, em vários municípios aqui da região, fazer o contato com os prefeitos, chamar atenção. Eles têm uma visão muito distante da realidade. Então,
os comitês aqui, o nosso, inclusive, a gente, do Uruçanga, eu tive a oportunidade de ser convidado para apresentar o nosso case, o nosso caso ali, da experiência de boas práticas e de boa estratégia de comunicação, porque nós temos um alcance enorme em relação a notícias, ações do comitê. Mas eu, indo nos municípios com a equipe técnica, fazendo contatos, e eu até me coloquei num grupo ali para explicar que houve mal-entendido em relação à matéria, dizendo que de todas as visitas que nós fomos, e foram várias, e tem tido continuidade, não há uma política decorrente dessa ação. Se sabe o que é o comitê, mas assim, no município, não adianta ter normalmente o município é parte integrante do território da bacia, da população, né? Da população. Ele não entra como governo. Então, tem os representantes dos SAMAIs, que são serviços de saneamento básico, tem as fundações, tem gente de Fundação do Meio Ambiente, tem gente de outros setores, mas é muito difícil essa interlocução, porque ela não tem um resultado efetivo no corpo da gestão pública. A gente não vê eco. Por quê? Porque existe exatamente esse aspecto cultural. Eles não veem a questão da água como algo importante. Um prefeito... Eu sou diretor do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu, aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim. E a gente passou a adotar nessa gestão, nessa diretoria atual, uma automatização de reuniões da diretoria do comitê com os secretários de meio ambiente dos municípios da região. Então, a cada 2 meses, eu acho que a periodicidade é essa, nós nos reunimos com eles, e alinhamos as ações do comitê e aquelas que estão diretamente voltadas para a realidade de cada um dos municípios. É bem verdade que o Comitê Guandu tem uma arrecadação de recursos bastante significativa e Sim, por ter recurso, ele passa a ser assim olhado diferente, né? Então tem essa realidade. Sim, com certeza. Então, muitos estados ainda não implementaram a cobrança. É o caso de Santa Catarina? Sim, nós não temos ainda Nós tínhamos problemas exatamente por conta da falta do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Nós, até o final do ano passado, início deste, boa parte, alguns comitês ainda não tinham plano de bacia. Então, o Estado não tinha o seu plano de bacia e não se tinha também, alguns comitês, algumas regiões hidrográficas também não tinham um plano. Ocorre que também tinha um problema de enquadramento. Então, nós estávamos assim, um pouco defasados em relação aos instrumentos de gestão. E, consequentemente, o contexto para que a gente possa criar a condição de cobrança pelo uso da água, ele ainda não está formatado, dimensionado. E há também ainda um trabalho que tem que ser feito, porque eu me recordo, eu ainda como coordenador do Fórum Catarinense, ainda como presidente do comitê, nós conseguimos tivemos algumas conquistas que foram exatamente sensibilizar o setor econômico aqui, o setor da região Criciúma, e que é uma cidade polo. A gente conseguiu fazer com que eles participassem do comitê, que eles entendessem a água como uma questão fundamental para o setor da economia. Mas, assim, vimos muita resistência quando a gente falava no instrumento cobrança da água, porque eles pensam que seria mais um imposto. Então, há dificuldade de entender. Há dificuldade de entender que eles não entendem que a cobrança é como se fosse o valor do condomínio para a manutenção do sistema, para operar o sistema, para ter a manutenção, e eles não têm essa compreensão. E eles dizem, mas já se cobra um monte de coisa, e não tem noção de que isso não é. E a gente sabe também que, porque vocês estão numa bacia grande,
então o resultado da cobrança ele é vultuoso, né? Mas aqui a gente sabe que também não vai resolver muito, porque nós temos uma realidade um pouco diferente. Mas nós não avançamos ainda, acredito que daqui a algum tempo, e agora, eu espero que agora, num curto ou médio espaço de tempo, nós avancemos para esse tipo de situação. Mas eu gostaria de salientar, olha vocês ali, tem uma condição, com certeza a atenção da gestão pública e no território da bacia de vocês, certamente tem um outro olhar. Mas não sei se apesar de ter certamente por essa condição e ter o retorno de cobrança, eu acredito que vocês tenham condição de atender demandas do território da bacia de forma mais com obras estruturantes e tudo. Mas vocês conseguem ter de forma mais efetiva? É uma curiosidade que eu tenho. Porque eu defendo a tese de que os municípios precisam criar, tem o seu comitê tem o seu Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Saúde, do Idoso, e acho que tinha que ter também o Conselho de Segurança Hídrica, Segurança e Gestão Hídrica, na minha leitura. Eu tenho defendido isso, porque você consegue buscar, a partir das representações da sociedade, um grupo que possa ter uma participação importante na formulação local dessas políticas para a questão hídrica, né? Eu tenho essa convicção nesses anos que eu fiz, não sei, não trago a verdade, mas a minha experiência como ator dentro de comitê e também como acadêmico que tem estudado essas questões, e eu acabo me ocupando muito da discussão sobre bens comuns que a gente fala, né? Que são a água é um bem comum e para a qual o domínio deve ser público e deve ser garantido o acesso a todos. A gente defende tem essa posição, né, que a água não é um bem que deva ser comercializado, que ela deve ser garantida de forma que todos tenham acesso. Mas eu entendo que seria uma forma de nós efetivamente conseguirmos fazer com que os comitês possam efetivamente ter nos municípios o seu braço. Não é um processo separado do comitê. Pelo contrário, cria-se um núcleo em cada município que vai ser a ponte para o comitê, que é o guarda-chuva. Eu concebo dessa forma, tendo acompanhado a dinâmica dos municípios, né? E então vejo dessa forma. Eu não sei como é que vocês aí funcionam, se consegue ter uma penetração maior com o poder público, em função de recursos, eu acredito que até a conversa é mais fácil, né? Te tomam para o café, te convidam para o café, no mínimo. Aqui, nós há uns 3 anos estávamos no centro da cidade e estávamos exatamente divulgando os então no calçadão da cidade, né, no local central, coisa e tal. Aí vem o prefeito olhando ali, era a Semana do Meio Ambiente, e ele veio, Virtuoso, como é que tá, não sei o quê. Aí eu falei, prefeito, questão hídrica é fundamental para o município. O senhor quer saber, quer prospectar o desenvolvimento econômico, como incrementar a economia, quer trazer novas plantas industriais, precisa de água? O senhor sabe qual é a disponibilidade hídrica do município? O que pode contar? Qual é a situação hídrica do município? Aí conversei com ele, no final ele me deu um tapinha, agradeceu a atenção e disse, se qualquer coisa, conta comigo. Aí eu olhei para ele, prefeito, o senhor, se precisar de mim, conte comigo, prefeito. Porque não é Veja, isso mostra que, como se nós fôssemos um grupo de defensores da água, coisa e tal, mas eles estão bem, porque eles têm a Casan, eles têm a barragem lá, então, e não tem noção. Então, é assim que eu tenho visto. Então, eu me inquietei muito nos últimos 2 anos, e depois, com a finalização dos meus estudos, e retomei para o comitê agora, e vi que, efetivamente, nós não temos ação nenhuma aqui para alterar esse quadro grave. Pelo contrário, a gente tem uma situação bem complicada, mais complicada do que deveria estar. Mas eu te conto na sequência. Qual é o seu estudo
Qual o tema do seu estudo? Então, Vou dizer qual meu doutorado foi sobre segurança hídrica de áreas urbanas e periurbanas. E fiz um estudo de caso aqui de uma região muito interessante, que é um polo de produção de plantas ornamentais e mudas, né? Muito, muito forte, que é Guaratiba. Que bacana, Nelson. Qual é que é a tua área de formação? A tua área de formação? Eu sou engenheiro agrimensor. Agrimensor. Sou engenheiro agrimensor. É o cara que altera o relevo, né? Então tu te envolveste com uma coisa bem importante, né? Tu muda com o relevo. Então, o meu estudo, eu até tive uma experiência muito interessante, que no meio do doutorado eu mudei o enfoque da minha tese. Eu também. Inicialmente, qual era a minha inquietação? Eu não via efeito do comitê, não via os efeitos do comitê, eu não via o comitê ter um efeito sobre o território em relação às políticas hídricas. E aí, faltava, porque não tinham os instrumentos de gestão, então eu tinha essa inquietação. Mas aí não sentia muita firmeza onde eu estava pisando. Até que eu fui num seminário lá na UFSC e apresentei o meu projeto, que eu já tinha até qualificado, com um colega lá que trabalha sociologia política, e ele fez os questionamentos e disse: olha, tá chovendo no molhado, certamente vai defender a tua tese, tu vai trazer aí alguma contribuição, mas não vai mudar muito. Por quê? Porque existem outras relações em nível transescalar que definem a apropriação da água. E que a tua abordagem está numa linha muito dentro de comitê e é apenas uma unidade de análise. Tu tens muita coisa para ver para tentar compreender o processo mais complexo. E aí acabou comigo, né? Eu voltei para Criciúma no dia que eu estive em Florianópolis, voltei para Criciúma arrasado. Mas ele me convenceu, tinha razão, porque, na verdade, o processo é muito mais amplo. Se a gente se detiver a discussão da gestão hídrica apenas no campo técnico, dos aspectos hidrológicos e tal, na verdade, não se faz gestão por decisão política. E a decisão política vem atrelada à visão ideológica e nas relações de poder que estão estabelecidas no território. Então aí eu fui pegar, aí eu fiz essa transformação e não fiz um primor, não é a melhor tese do mundo, mas acho que traz uma contribuição, porque nós temos anos de mineração de carvão aqui, e ao longo dos anos eles conseguiram fazer isso eu não estou trabalhando muito, porque eu tenho que ser mais estratégico, mas na verdade se tornou as coisas sustentáveis sem elas se tornarem sustentáveis efetivamente. A mineração do carvão continua contaminando a água, mas se diz que agora é sustentável. Então, eu procurei estudar no território as relações de poder na apropriação da água. Como é que isso se dá? E aí fiz um mapa para fazer um desenho de como uma coisa se dá. Vou te passar depois o link para tu teres acesso, poderes dar uma olhada. Foi bem interessante. E aí a gente começa a entender como as relações políticas no território, nas relações dos atores e o jogo de forças vai determinar a composição do Congresso Nacional, vai determinar a flexibilização da legislação e vai automaticamente impactar a bacia hidrográfica, não é? Por falta de políticas. Pronto. Sim. Então, assim, eu sabia isso, mas eu não tinha feito esse mapa. Então, a minha tese me ajudou a ter essa compreensão. E, então, que é muito... Eu tenho ido a muitos eventos. Eu tive em Uberlândia em 2017, 2016, não me lembro. Lá apresentei um trabalho aqui da nosso grupo de pesquisa. E lá tem o nosso querido professor Mauro. Ele foi prefeito ali da cidade de Rio Claro, um cara que é um geógrafo muito bacana,
E a gente vendo sempre essa discussão da água muito na questão, às vezes até da geografia física, das questões mais instrumentais, não tem gestão, porque, na verdade a discussão toda é política. É o modelo de sociedade que a gente tem, e a gente... Na realidade... Estou te ouvindo. Na realidade é o seguinte, hoje nós temos aí uma proposta da ONU, e seguida por vários países e também por várias grandes empresas e pequenas empresas também, que é a Agenda 2030. Eu vou trazer aqui para o canal, para entrevistar, se não, talvez amanhã, o representante brasileiro nessa Agenda 2030 na ONU. Ele é aqui do Rio de Janeiro, e eu tenho falado muito para que falando muito, e levei ele para o último INCOB, e foi fantástica a apresentação dele lá. Bom, essa questão da Agenda 2030, a gente precisa meio que propagá-la para que a gente possa começar a quebrar essas realidades. E esses momentos de crise, para a gente também tem sido momentos da gente alavancar nossas posições. Então, o Comitê Guandu... agora. O Comitê Guandu, onde eu atuo, recentemente passou a fazer parte do Jornal Nacional, de todos os jornais, durante um mês inteiro, por causa da geosmina, né? Então, isso foi impactante, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente bota a mão para cima, sim, porque a gente tem um Ministério Público bastante atuante nas nossas causas. E isso tem sido muito interessante. Eu aqui a figura do promotor de justiça, José Alexandre Maximino, que eu vou também trazer para dar uma entrevista aqui para a gente, que tem colaborado muito com as posições e tem valorizado as posições dos comitês de bacias hidrográficas. Então, isso para a gente tem sido um aporte de energia e de segurança, né, para atuação muito interessante. E a gente percebe o seguinte, aqui, eu gostei muito da sua ideia do conselho hídrico, mas, de uma certa forma, eu penso que a gente pode também se valer dos atuais conselhos de meio ambiente, né? A maior parte das cidades tem seus conselhos de meio ambiente, né? Então, e a gente meio que não buscou essa aproximação, quer dizer, ficou um tempo sem essa amarração, buscar essa amarração, porque é importante essa amarração, né? Então, são essas... Talvez até tu tenha... Sim, na verdade não muda muito a minha concepção, porque se você, de repente, prepara um conselho municipal de meio ambiente, se você faz sensibilização para esse fim, talvez ali a instância para essa discussão esteja exatamente ali. Eu falei porque o Conselho de Meio Ambiente normalmente não está com essa visão. Então, pode-se fazer um trabalho. Na verdade, o município, se não tem um comitê específico, mas que o comitê, então, o conselho possa ser preparado e sensibilizado para fazer esse fim. E talvez até na sua atribuição seja ampliada isso, né? Seja que possa ser ampliado. Mas por si só, como não acontece na experiência que eu tenho, né? É uma expectativa, é uma percepção, um entendimento que eu tenho em função de ter participado em conselho, de ter participado, presidido o conselho, inclusive, fiz parte de outras frentes ambientais, mas eu nunca vi isso prosperar, ou discussões que viessem dentro do conselho a ganhar um peso, como é que eu vou dizer? Há uma articulação e uma defesa em nível estratégico. Eu vejo assim como uma certa dificuldade, a menos que se trabalhe para que isso aconteça. E aí sim, aí eu acredito que sim. Mas por isso que eu falava que a minha ideia de de propor para os municípios um comitê local pode até ser dentro do próprio Conselho do Meio Ambiente, mas tem que se fazer um trabalho que vai muito além
que aí sim ou o comitê, alguém precisa fazer essa frente de uma forma mais orgânica, porque ela não vai acontecer assim por osmose, né? Ela vai acontecer por um trabalho, por uma formação, capacitação. Aquilo que a gente faz com o comitê, com os membros do comitê, para aprenderem como é que é a dinâmica, qual é o papel deles, que apesar de tudo, apesar de ser tão feito com frequência, os comitês acabam mudando, e aí tem que continuar fazendo de forma reiterada, porque as pessoas mudam, nem sempre elas estão lá e entendem, tem todo um contexto assim complexo para se trabalhar. Mas acho que a ideia também de trabalhar com o Conselho de Meio Ambiente pode ser até o início de um processo de aproximação e de articulação. Tu me deste uma boa ideia. Eu estou com uma ideia de trabalhar isso, essa questão aqui. Vou eu agora preparar aqui para a gente poder ver, fazer o comentário aqui do que você sim, enviou. das imagens, né? Isso. Então eu vou te colocar integralmente aqui para poder fazer essa transição. Tá certo. E aí a gente avança. Deixa eu vir aqui. Então. Bom, é importante falar, né, Nelson, que eu falei do modus operandi, o modus operandi na maior parte das regiões, não é? É o mesmo, né? Uhum. E a gente, então, não tem, como, por isso que eu falei, como falta política pública local, e tem um plano diretor, e tem, para municípios rurais, tem as especificidades, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, enfim, outros planos, eles não se comunicam. Então, a gente tem o resultado disso, municípios aqui da região é muito recorrente, a gente vê os municípios que acabam, eles liberam direto loteamentos, vão desmatando, mudando, às vezes, curso de rio, estão impermeabilizando, então, na área urbana, a impermeabilização crescente, municípios que aqui próximos que ainda tem área rural assim bem acentuada, mas que vão urbanizando de forma muito rápida e não fazem essa articulação, a gente tem visto os efeitos bem rápidos também, né? Tu podes ir passando. Então, essa é a imagem que ilustra a reportagem que a gente compartilhou aí sobre essa situação de Santa Catarina, né? Então, aí, aqui na região, a gente tem aqui o rio Mãe Luzia, que é um dos afluentes do rio Araranguá, que é uma bacia hidrográfica maior que o do Uruçanga. Então, a gente vê aí a condição do rio, né? Chocante, porque normalmente durante um período normal de chuvas a gente não visualiza as pedras e ali a gente está vendo só pedras, né? Então aqui próximo de Criciúma, o rio Mãe Luzia. Ele tem uma nascente numa região muito linda aqui da região, na encosta da Serra Geral. 100 ou 200 metros depois da nascente, a água sai límpida e ela já tem contato com a drenagem ácida de mina. Então, ela já ganha carga tóxica dos metais pesados da mineração de carvão e ela acaba sendo um dos problemas desse rio. A cor amarelada das pedras não é por acaso, né? Não é por conta da composição rochosa. Isso aí é metal pesado. Isso é uma situação bem complicada, né? Então, tu pode passar aí. Aí a gente vai ter esta aí esse é um reservatório do município de Cocal do Sul, é um dos municípios que está inteiramente dentro da bacia do rio Uruçanga e numa situação muito complicada porque está fazendo racionamento de água exatamente pelo cenário que a gente está vendo aí. A sua captação é toda dentro do município, e tem os rios Tigre e Cocal, e ambos muito comprometidos, tanto pela questão da urbanização, lançamento de esgoto, o município praticamente não trata esgoto, e, consequentemente, agora, nesse período, fica numa condição muito delicada, o pessoal muito receptivo, mas não teve tempo de fazer um trabalho e vai ser penalizado aí pelo histórico de falta de cuidado com a água, não é? Então, isso é uma questão que vai se agravando. Pode passar. Vamos ver aí. Aqui é Turvo. Essa foto aí não é de agora, mas ela é de
4 meses atrás. O rio continua voltou até água, mas como tu podes ver, a situação chegou a esse ponto de não ter nenhuma gota visível aí, né? E é outro município rural com bastante atividade e também com bastante descuido, né? Com um manejo de solo muito equivocado, como toda a região aqui. Então, a gente tem um histórico as pessoas fazem o manejo como faziam praticamente há um século e pouco atrás, quando chegaram os italianos aqui da região. Essa região ela foi colonizada, foi uma das últimas regiões do Brasil a receber colonos, não é? E essas práticas continuam ainda presentes, meu amigo. Infelizmente, deu uma melhorada, mas temos muito que mudar ainda. Pode passar. De Turva a gente vai para onde agora? Deixa eu ver a sequência aí. Turva é bem no extremo sul catarinense, quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, do sul a gente vai lá para a região de Joinville. Isso aí é o Rio Cubatão, um dos rios que abastece a cidade. Então a gente vê que as pedras são grandes no fundo do rio, né? E a estrutura que é a imagem é a estrutura de captação de água. Exatamente. Então veja a situação de comprometimento daquela que é a maior cidade de Santa Catarina, com 600 mil habitantes, se não me falha a memória. Nossas cidades aqui, elas têm um porte diferenciado em relação ao Brasil, né? Nós temos cidades muito grandes, né? Elas são seria de porte médio aí para vocês e pequenas, né? Eu moro numa cidade com 260 mil habitantes, perdão, 216 mil habitantes. Então, em tese, seria bem mais tranquilo de trabalhar, né? Essa questão da gestão. Mas tudo é questão de cultura. Joinville, a região de Joinville não trata esgoto, está lá atrás no ranking de coleta e tratamento de esgoto. Então, infelizmente, uma cidade... Oi? Percebe-se pela imagem que a água não chega aí pelo menos um peludinho, né? Porque até cá já está nascendo ali, né? Pois então, a gente ri para não chorar, né? Aí tu pode passar, a gente vai visitando, vai passando pelas regiões, né? A gente tem aí o Rio Pelotas, que tem nascente ali na região de Santa Catarina e vai para o Rio Grande do Sul. Veja ali a altura do talude, né? Veja ali as margens, olha onde é que a água está, as condições, né? Então, a situação crítica. Essa região aí é a região do Planalto, não está tão longe daqui, mas é mais ou menos uns 350, 400 quilômetros aqui de Criciúma. Então, você sobe a serra e vai na região de Lages, que é uma região muito bonita. Mas a situação, então, como pode ver, é essa aí, né? Com a foto estampa. Pode passar. Eu tenho mais alguma coisa aí do rio... Esse é o rio Canoas, é outra bacia bem importante na região serrana, né? Planalto, e a gente vê, então, como ele está sequinho, né? Como vê as margens também, né? As margens lá em cima, e a água ainda não está tão crítico quanto poderia estar, porque tu vais ver agora na sequência, provavelmente, o Rio Uruguai é uma lástima, né? O rio que... aqui também tem uma foto comparativa, né? De agora, recente, e um período atrás, né? Então se vê que a mudança em decorrência da estiagem é bem séria, bem complicada, né? Então, a gente tem ali o Rio Canoas também, que a bacia hidrográfica ali também, que a cidade principal é Lages. Então, veja... Interessante que você observa que a faixa marginal de proteção do rio está bem preservada, né? Sim. Porque por conta do relevo, né? Tu não tens atividade ali, então é uma preservação meio que em razão da dificuldade de qualquer atividade ali, né? Do declive e tudo mais.
são regiões assim com bastante, um relevo bem diferente ainda, bem me falha agora o termo técnico, eu acho que é mais afeito à tua formação de engenheiro agrimensor, mas isso favorece, né? São regiões de difícil acesso que favorecem a preservação. Né? Então, senão já estaria detonado também. Pode passar. Vamos ver agora o que a gente tem aqui. Aí é no meio Rio do Peixe, lá na região de Joaçaba, né? É uma região também, tu podes ver ali, verificar que tem água, mas já com bastante problema, né? Ver a margem do rio. Tem água, mas não tem peixe. Provavelmente, além da quantidade, provavelmente pela qualidade também, que o rio recebe bastante carga ainda, né? A gente sabe que não é fácil fazer o controle e a gente vive ainda com esses problemas. Depois eu quero fazer um comentário sobre essa questão de lançamento ali, que a gente estudou aí na tese, tá? Não, é que uma das questões que me inquietavam bastante é a questão, era exatamente os aspectos legais referentes à proteção da água, tutela da água, né? Então havia sempre aquela discussão, mas tem lei e garante. Na verdade, para a água no Brasil não há tutela legal. E a gente fala isso na tese. Por quê? Porque a resolução, a 430 CONAMA, que estabelece os parâmetros de lançamento, ela não tem uma abordagem, uma caracterização qualitativa. Ela trata de quantidade. Então, atividades industriais que lançam, que fazem lançamento com resíduo, com efluente, com contaminante, coisa e tal, a mineração do carvão, tu podes lançar água dentro dos parâmetros da CONAMA 430. Mas isso, depois eu faço a pergunta, tu usa essa água depois, para quê? Para que tu pode usar? Aí é complicado, né? Isso, então a gente tem esse problema que infelizmente... E olha que ele tem que lançar a montante da sua captação, né? Exatamente. Então, quer dizer, se ele pega a água que está boa, usa no beneficiamento, no momento da extração tem a geração de drenagem ácida de mina, que é um termo que já deve ter ouvido falar, e quando a água se mistura quando ela tem contato com oxigênio, e consequentemente o metal pesado, né, ele gera o seu impacto. E depois aí tira alguma coisa, remove, só que se for para deixar a água em condição melhor, o preço inviabiliza, né, o processo, então não tem como. Então, o beneficiamento, o uso da água é lançado nos padrões da CONAMA 430, mas não serve para nada. Então, mas pode passar. Então, estamos passando pelo Rio do Estador. É isso aí. Rio Uruguai. Exatamente. Nós estamos aí na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então ele corta uma parte do meio oeste, vai indo em direção oeste e vai para o Rio Grande do Sul. É impressionante tu veres assim extensões do rio nessa condição, né? Algumas poças e assim uma situação surreal, a gente diria, né? Então a condição é uma coisa absurda. Pode ir passando. Oeste. Isso aí o Rio Chapecó-Irani, tá? Olha também aí como é que tá. De agora, não é? São regiões assim. Essa região de Chapecó é uma região que tem uma pujança até industrial, né? Uma região é a região mais digamos forte do oeste, né? A cidade ali, mas com um problema seríssimo hídrico também. Né? Eles têm
todo um problema ainda com a questão, além da qualidade da água, pela suinocultura e coisa e tal, produzem bastante embutidos ali. Então, até agora, além do problema da baixa qualidade, da qualidade da água, tem esse problema da disponibilidade também, né? Então, estamos indo de Chapecó, a gente vai para o extremo oeste, que aí já é o rio das Antas, né? Que é também uma bacia no extremo sul, quase no extremo oeste catarinense, já na divisa praticamente com a Argentina. Então, a gente tem ali uma situação de muita precariedade, e por conta dessa situação, e o pior é que a previsão de prestação aí nos próximos 3 meses, ela não é nada favorável, né? Então, a situação é muito complicada, é muito temerária, considerando um futuro, e aí a gente questiona, né? Os comitês estão aí, a política desde 97, e nós passando por uma situação que fica evidente que vamos ter aí períodos ruins, eles não cessarão, eles se intercalarão. Ora a gente tem esse período de estiagem, daqui a algum tempo teremos precipitações avassaladoras, com consequências sérias, e em ambas as situações a gente sente a falta da gestão efetiva. Os comitês estão aqui, mas o que nós estamos fazendo efetivamente? Não é culpa do comitê, não é isso, né? A gente não quer ser mal entendido. Os comitês têm um papel fundamental, mas nós precisamos dar um salto, um avanço, no meu ponto de vista, político de governança. Por isso que eu quero crer que esse trabalho nos municípios, no local, é que pode efetivamente fincar as bases do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Nelson, tem essa fé, assim. E eu vejo como uma alternativa, uma possibilidade de efetivar as ações do comitê, porque o comitê não consegue estar nos territórios, ele está toda a abrangência da bacia hidrográfica, mas ele não consegue estar ali no local, ali, discutindo, formulando política junto com o gestor público, né? Então eu tenho essa sensação, essa convicção, e vamos dizer que seja uma tese, né? Que na verdade é uma tentativa, porque participo de comitê aí há uma década e a gente não vê a gestão efetiva acontecer, né? Então esse é um problema. José Carlos, aí é onde está a nossa busca de contribuir. Se a gente procura lá no YouTube gestão de bacias, de gestão de comitê, né, gestão hídrica, você não acha nada. Então, né, esse isolamento social me permitiu me dedicar a isso, e criei esses canais e vou assumir o compromisso comigo mesmo, que por semana, no mínimo, duas são as 2 entrevistas. Hoje, por acaso, eu bati, só hoje eu já bati a meta da semana. Parabéns, Nelson, que bacana. Bacana. A parte da manhã eu entrevistei o Anselmo Caires, presidente do Fórum Baiano de Comitês de Bacias, e que também fala a mesma coisa, né? Então, a gente, de uma certa forma, vai ganhar uma dimensão. Você é o 8º da série, né? Então não vai parar por aqui. E aí é o seguinte, a gente está fazendo o seguinte, tá deixando isso registrado no YouTube, no canal do YouTube, está subindo isso também para o Facebook, né? Então todos eu criei um canal, meu canal próprio, uma fanpage aí botei, personalizei, então virei o pai da criança, então botei na fanpage com o meu nome, e daqui do YouTube eu subo para a fanpage, mas eu também disponibilizo os links no WhatsApp, no Telegram, e a gente vai fazer isso rodar o país com as impressões, das mais diversas impressões de gestores de recursos hídricos. Até porque, desculpa, eu fui para
eu fui para Manaus agora recentemente e fiquei surpreso em saber que eu fiquei sabendo lá que os membros de comitês de bacias hidrográficas chega diretamente 12 mil no Brasil. 12 Certo, mil certo. atores na gestão de recursos nos comitês. Muitos desses alunos do Prof. Água, que está me faltando o número agora, não tem ligação com o comitê. Então, e se eles vão procurar informação, quase que não acham. Agora, a gente vai para o INCOB, tem lá 1.500 pessoas. A gente vai para um evento da ABS, sabe? Agora, eu falei, não, estou esquecendo o nome. Tem lá quase 2.000 pessoas. E que dessas pessoas? Aonde que essas pessoas estão trocando informações? Então, eu resolvi criar esses canais para ver se a gente consegue fazer uma junção dessas ideias e tornar isso mais conhecido para a sociedade. Não, bacana, eu acho que é louvável e eu tenho certeza que aproveitar, potencializar essa troca de informação, usando esses espaços que a gente tem nas redes sociais, nas mídias aí, é a forma que a gente pode, inclusive, daqui a pouco trabalhar juntos, né? Daqui a pouco vamos estar articulando, vamos, porque a gente sabe que sozinho não faz nada. Então, assim, eu fico muito feliz. Essa semana eu estava aqui, o que eu vou fazer? Estou vendo essa situação toda. Provoquei um portal de notícias aqui para abordar a questão, mandei um artigo. Eles disseram, melhor fazer uma reportagem. Então, fizeram a reportagem, agradeci, e graças a essa articulação, estamos aqui agora juntos trocando informação, né? Então, acho que é isso. Parabéns pelo canal e a gente está à disposição para contribuir, porque é o nosso papel, né? A gente estudou, afinal de contas, para poder compartilhar e para poder multiplicar essa ideia da necessidade de juntos aí prospectarmos um futuro melhor. O presente está muito ruim. O tempo político também não ajuda, mas nós precisamos nos manter firmes aí para poder criar esperança, né? Passar por esse período de pandemia também e saber que amanhã tem que ser melhor, mas tem que trabalhar agora, fazer alguma coisa agora, né? Então, bacana, parabéns, Nelson. Né? Valeu, José Carlos, eu quero te agradecer muito a participação. Daqui a algumas horas eu vou editar aqui lá no YouTube, cortar que não interessa, né, aquela saidinha e tal, e vou subir para a fanpage, mas o primeiro a ser compartilhado, a primeira pessoa a ser compartilhada é com você. Então, muito obrigado aí pela tua atenção. Foi muito bom. Fico feliz, Nelson. Muito obrigado. Tá? A parceria. Não, vamos conversar aí. Vamos pelo WhatsApp e eu já vou te passar com as informações aí. A gente tem algumas coisas para fazer aí juntos aí, tá? Muito obrigado. Tá? Um ótimo final de semana aí. Paz e bem. Um abração. Paz e bem.